sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora, nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Santo, santo, santo teu nome, Senhor. Santo, santo teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, pois peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, diga isso. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo, diga isso. Santo, o Santo.
quero convidar você para fechar seus olhos e começar a falar com Deus, começar a orar. Apresente o Senhor a sua oração, apresente o Senhor o seu coração, comece a falar com Deus, comece a apresentar ao Senhor a sua vida, comece a falar com o Senhor, comece a orar. Diga para Deus o motivo que Ele trouxe nesta manhã à casa de Deus. Comece a falar com o Senhor nesta manhã, amado Deus. Nós estamos na sua presença e nós queremos te adorar, meu Deus. Queremos bendizer o teu nome, Senhor. Te agradecer pelo teu favor, te agradecer pelas tuas misericórdias. Nesta manhã, meu Deus, nós nos rendemos a ti, te entronizamos e liberamos o nosso coração para ser ministrado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai, trabalha poderosamente, Senhor Jesus. Que cada família nesse lugar seja alcançado pelo seu favor. Que cada pessoa nesse lugar, meu Deus, seja alcançado pelo teu favor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, graças a Deus. Bom dia, queridos. A paz. Antes que você se assente, cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê bom dia a essa pessoa, diga uma palavra de ânimo, diga uma palavra de carinho para esta pessoa, diga uma palavra de fé. Cumprimente esta pessoa em nome de Jesus. Amém. Obrigado esse louvor tão abençoado. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos, aqueles que nos acompanham ao vivo, não é? Aqueles que estão acompanhando esse culto, são muitas as pessoas que acompanham o nosso culto pela manhã, as transmissões. Sejam muito bem-vindos. E nesta semana eu quero dar sequência da semana passada que eu iniciei com vocês. Pode colocar para mim aqui o tema, aqui nesse banner, por favor? Isso também, não só aqui no fundo, mas também aqui na frente. Depois nós vamos ler o texto. Semana passada eu comecei a falar com os irmãos sobre Betânia, Casa da Misericórdia, e eu quero seguir nessa proposta sobre a misericórdia de Deus, as misericórdias do Senhor. Vamos lá, enquanto o pessoal veio ali. Enquanto isso, eu quero convidando você para Lamentações, livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e verso 23. Lamentações, livro de Lamentações, capítulo 3, lá mais ou menos no meio da Bíblia vai estar esse livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Escute uma coisa, queridos, nesta manhã, mesmo nós sendo afetados por algum tipo de adversidade, mesmo nós sendo afetados por algum tipo de provação, e às vezes tem pessoas que acham que está sendo castigado por Deus, está passando algum tipo de situação porque merece passar, porque é um castigo, porque é um pecado. Aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra, eles vão dizer: isso deve ser algum karma, o que estou passando deve ser porque diz respeito ao meu passado, às vidas passadas, não é? No passado eu fui alguém muito mau, aí eu reencarnei agora naquilo que sou eu, e aí estou passando por isso para ver se diminui a minha pena. Isso não existe. Essa coisa de reencarnar
e cada dia, e cada pessoa vai reencarnando, e aí vai sofrendo, e vai diminuindo a pena. Eu não sei quem inventou essa teoria, não é? Do espiritismo, porque na própria França, da onde de lá veio a base espírita, nem eles acreditam mais nisso. O brasileiro, que é muito bobo, acredita em tudo que dizem para eles, não é? Se você, por exemplo, vai na França e pergunta quem é Allan Kardec, as pessoas nem sabem quem é Allan Kardec, não é? Mas o brasileiro gosta de enfatizar tudo, não é? Gosta de colocar dimensões em tudo. Não existe isso. Às vezes a gente sofre alguma situação porque é preciso passar. A gente sofre alguma adversidade porque, às vezes por erro nosso, o sinal está vermelho, nós estamos passando, somos atropelados. A culpa não é do diabo, não é de Deus. A culpa é nossa mesma. Tem coisas que acontecem na vida que não é Deus ou o diabo, não é Deus nem o diabo culpado, às vezes somos nós. E às vezes tem coisas que nem nós somos culpados. São situações da própria vida. Há um cego que está do lado e Jesus está com uma multidão, e alguém chega para Jesus e diz: mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Foi o pai? Foi a mãe? Ou foi ele que pecou para que ele nascesse cego? Jesus diz: nem o pai, nem a mãe, nem ele. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus nele. Isso quer dizer que mesmo com os problemas da vida, com os percalços da vida, com as peças que a vida nos prega, com as adversidades que passamos, de alguma coisa nós tiramos uma lição, nós tiramos um proveito, alguma coisa, de alguma maneira, isso vai servir para nós. E se Deus não fosse misericordioso, nós já teríamos feito bobagens há muito tempo. De alguma forma, Deus é um Deus de misericórdia. Diga: Deus é um Deus de misericórdia. Eu disse a vocês semana passada, quem estava aqui, me parece que é um outro público, porque nós temos muita gente lá no encontro, graças a Deus. Está acontecendo na Serra, no ABG em Itaara, o nosso último encontro desse ano, uma multidão lá em cima. Eu confesso que fazia muitos anos que eu não via um grupo de homens tão aquebrantados, tão liberados. Esse encontro está sendo muito especial. Deus libertando muitas mulheres, muitos homens. Próximo ano, quando nós fizermos o encontro, vá participar, porque lá na Serra está acontecendo agora, começou desde ontem e está sendo muito especial. Eu dizia aqui semana passada que misericórdia é a junção de duas palavras latinas, miseris. Que misericórdia é a junção de duas palavras latinas, miseris e córdia. Miseris, de miséria, córdia, de coração, ou seja, sentir a miséria no coração pelo outro. É nós sentirmos que misericórdia, quando alguém tem misericórdia, ele sente a dor do outro. Não é só aquela coisa de dizer: tadinho, né? Tadinho dessa pessoa, não tem o que comer. E a pessoa segue a vida. Alguém que passa por uma pessoa nessa condição não tem misericórdia. Deixa eu lhe contar 3 histórias. A primeira delas é a história de um pai que o filho aprontou. O filho fez uma arte. E esse pai é da época do meu pai, não é? O meu pai, quando nos queria dar uma lição, que nós aprontávamos, por exemplo, eu levei 2 laços do papai, 2 só, mas serviu para toda a vida. Me tirou o couro das costas, que foi preciso mamãe colocar sal nas minhas costas, você tem uma ideia. E não foi porque eu aprontei de aprontar, não, por bobagens. Primeiro, porque ele queria me mandou comprar um cigarro, na época acho que era réis, nem sei que moeda era, uma moedinha assim, para comprar um cigarro. E eu fui na venda, criança, naquelas vendas que tinha o balcão de madeira, eu com a moeda, brincando, coloquei na fresta do balcão para testar. E caiu a moeda, e nunca mais achei a moeda. Aí o dono da venda me ajudou a procurar, eu procurei, comecei a chorar, digo: meu Deus, o que eu vou fazer?
Digo, o senhor não me dá um cigarro para me levar para ele? Não, cigarro tem que vender. O homem era mão de vaca também. Um cigarro que ele queria que eu comprasse para ele. Digo, meu Deus do céu. E o papai já estava indo na igreja, mas não tinha se libertado do cigarro ainda. Ele ainda fumava. Eu lembro, não sei se você lembra, tem o Novo Testamento, aquele da capinha azul. Ele tinha uma camisa com 2 bolsos. Num ele colocava o Novo Testamento e outro a carteira de cigarro. Coisa triste, né? A gente tem que ter paciência com quem está se libertando. E quando eu chego em casa, quando cheguei em casa, ele disse, cadê o meu cigarro? Aí eu disse, papai, comecei a chorar já. Eu perdi a moeda. Eu brincando lá, expliquei a situação. Não teve conversa. Ele disse, tira a camisa. Tirei a camisa. E lá em casa nós levávamos o laço, ninguém ficava sabendo. Hoje o pai vai dar uma chinelada num filho. O filho faz um escândalo que os vizinhos têm que vir na volta. Ai, tá me matando. E fica o pai e a mãe correndo atrás do filho. Eu admiro esses pais, nota 10 para eles. Lá em casa nós recebíamos laços, ninguém sabia. Ninguém, nós apanhávamos quietinho. E como nós éramos muito irmãos, e se um irmão nosso risse, ele vinha e apanhava junto. Então quando o papai e mamãe disciplinavam um irmão nosso, nós corríamos para longe para nem ficar perto. Porque senão a gente entrava no bolo também. Gente, meu pai me mandou me ajoelhar, me deu com uma corda, assim aqui me tirou o couro. Primeiro laço, uns 8 anos que eu tinha. A outra eu tinha uns 10 anos. Ele me mandou comprar uns ovos no mercado, numa venda, nessa mesma venda. E coisa de criança, o homem me colocou os ovos dentro do saco e eu vinha assim com os ovos. Lá. Eu nunca vou esquecer essa cena. Eu bem inocente cantando a música da igreja. Só que aí, balançando aquele saco de ovo. A paz de Deus. Quando eu cheguei em casa, aí ele disse, cadê os ovos, Pedro? Eu disse, está aqui, papai. Quando ele pegou os ovos, só salvou um, de uns 8 que eu comprei. Ele gostava muito de comer ovo, e hoje eu gosto muito em função dele. Hoje de manhã mesmo eu comi 2. Eu de manhã só como mais, são 2 ovos. Se não estou em jejum, 2 ovos deu para mim. Rapaz de Deus, até hoje eu lembro dessa cena. Eu disse, está aqui, papai, os ovos. Ele abriu o saco. Só salvou um, virou um omelete. Esse homem ficou tão bravo. E meu pai era um homem muito bravo. Outra sua. E aí sentou comigo, me deu um laço, mandou tirar a camisa, fiquei ajoelhado. Olha, me deu 2 lapadas assim aqui, que me tirou o couro. Aí me disse assim, olha rapaz, é a 2ª vez que eu te dou um laço. Não quero nunca mais te dar outro. Um dia tu vai ser um homem. Eu digo, mas papai, só por causa dos ovos. O senhor podia comer do mesmo jeito, é só fritar. Ele disse, não, eu queria cozido. Cheio de mania. Eu queria cozido, eu gosto de ovo cozido. Aí ele disse, mas não é por causa disso, é por causa do cuidado, da responsabilidade. Aí ele me sentou e começou a me dar uma lição sobre responsabilidade. Ele me deu um laço, eu não dei um choro. Não correu uma lágrima, eu aguentei ali, sabe? Eu sou filho do meu pai. E eu aguentei ali no seco. Ele me deu as 2 assim que assim, ó, que levantou vergão diante de Deus. Mamãe depois me pegou e me colocou sal, tirou o couro, as 2 vezes. E não correu uma lágrima. Aguentei ali no seco. Mas quando ele me sentou e começou a me falar da vida, das responsabilidades, que ele nunca mais me queria me dar uma missão e eu ser irresponsável, que eu teria que ser homem, que eu já tinha 10 anos, mas mesmo assim era uma criança com 10 anos de idade, né? Ele me deu uma lição de responsabilidade. Eu comecei a chorar. Eu não chorei por causa da dor nas costas, do laço. Eu chorei pelas palavras do meu pai, que até hoje elas estão na minha cabeça. Meu pai não era, como é que chama? Vidente. Mas ele disse, um dia tu vai cuidar de muita gente. Tu vai ter muita gente sob tua responsabilidade. Essa lição de hoje vai te ensinar a ser homem. Quando te derem uma coisa, pode ser uma moeda.
que vale um cigarro. Aí ele me lembrou do cigarro. Que vale um cigarro, que aparentemente não vale nada, ou 8 ovos. Mas é uma missão. Tu precisas tomar cuidado, ir até o fim, e ser homem, e ser gente. E eu chorei por causa das palavras dele. Olha só que coisa, né? Essas palavras eu nunca vou esquecer. Eu estava ali contando a história de um homem parecido com meu pai. O filho aprontou, fez uma bobagem, e o pai pegou uma varinha e disse: vem cá que eu vou te dar 10 varadas. Colocou o filho de joelho, e aí deu 5 varadas. E aí o filho disse assim, aí o pai disse, ele deu 5 e disse: levanta agora, levanta e fica lá sentado de castigo. Aí o filho disse: mas o senhor não disse que ia dar 10? Por que deu 5? Aí ele disse: porque eu quis dar 5, porque isso é misericórdia. É quando você merece 10 e eu tenho pena e dou só 5. Isso é misericórdia. O pai ensinando para o filho. Não basta pegar só e dar uma chinelada. A gente precisa falar para os filhos por que está fazendo isso. Lições na vida, eles nunca vão esquecer. Não basta só tomar o telefone do adolescente, do filho. Você precisa tirar o telefone e dizer: eu vou tirar por uns dias por causa disso e disso. Senão ele não vai aprender, vai crescer revoltado ou mimado. Daqui um dia vai apontar o dedo. Isso é bem sério. Olha, queridos, dali a pouco o pai disse: vai lá, você vai ficar lá de castigo. Aí o filho foi lá, ficou lá sentado quieto na dele. Daqui a pouco o pai veio e disse assim: fulano, vem aqui comigo. Levantou, veio: senta aqui, vamos tomar um sorvete. E o filho disse: está doido, me põe de castigo, me vem e me chama para tomar um sorvete com ele, bem tranquilo. Papai, por que o senhor fez isso? Por que o senhor me deixou de castigo e agora me chama como se nada tivesse acontecido para mim comer um sorvete com o senhor? Ele disse: porque isso é misericórdia. É quando você merecia ficar lá de castigo, e eu esqueço que você aprontou, e porque você é o meu filho, porque eu tenho misericórdia, pena de você. Não porque você merece estar aqui comigo comendo. Você merece ter levado mais 5 varadas. Você merecia ficar de castigo lá. Mas como eu sou um pai misericordioso, fiquei com pena de você, e você vai comer o sorvete comigo. Misericórdia não é porque o outro merece. A misericórdia de Deus não é porque a gente merece ela. Nós somos tão bons que merecemos ela. Não, é porque Ele é bom. Não é porque é merecido. A gente não faz por mérito do outro. A gente faz porque a gente tem compaixão do outro. Às vezes a gente ajuda só quem nós julgamos que deve ser ajudado. Você já viu aquele ditado que a gente precisa ajudar? Como é que é? A não ver a quem. Não tem um ditado assim? Fazer o bem sem ver a quem. Isso mais ou menos é uma conotação de misericórdia. A segunda ilustração, um pregador, ele foi começar uma extensão numa cidade, uma igreja numa cidade, e por muitos meses ficou só ele e a família. Ninguém vinha para a igreja, só ele e a família. Um dia de muita chuva, ele pregou, como já vinha fazendo há meses. Ele pregou para a esposa e pregou para os filhos. Terminou o culto, ele saiu, foi comprar alguma coisa. Depois de ter chovido, ele olhou para um lado e viu um homem caído numa valeta, todo sujo, molhado. Ele pegou aquele homem caído naquela valeta, aquela sanga, pegou ele, levou para casa, deu um banho, trocou de roupa, deu uma sopa quente para ele, e quando ele recobrou bem os sentidos, ele despediu ele e mandou ele ir para casa. No outro dia, alguém bateu na porta dele. Era aquele homem, bem vestido, bem trajado, terno, gravata, muito bem arrumado, com um carro novo na frente. Chegou, abriu a porta, ele se espantou, o pastor se espantou e disse: opa, ô meu irmão, bom dia, bom dia. Foi aqui que eu vim ontem. É aqui que tem o pastor, o homem
que ama os bebuns, que tem misericórdia dos alcoólatras? Ele disse: não sei, eu só sei que o senhor estava ontem bêbado, né? Eu lhe vi o senhor numa condição ali de pena, e o que eu fiz foi só lhe cuidar. Ele disse: o senhor sabe que eu sou um empresário, mas eu tenho um problema com álcool, com vício, e quando eu bebo e sento para beber, eu não paro mais. Esse é o meu problema, estou quase perdendo a empresa, estou quase perdendo a família. Mas a sua atitude ontem me mostrou que eu tenho uma saída, e eu quero começar a frequentar a sua igreja. E esse homem veio, e com ele veio a família dele. Os vizinhos, os vizinhos desse homem que conheciam a história dele, ficaram sabendo e vieram. E a igreja começou a crescer, por causa dessa atitude de misericórdia. Isso é misericórdia. É quando a gente tem esse tipo de piedade, sente a dor do outro, se coloca no lugar do outro, tem pena do outro, tem compaixão do outro, não que o outro mereça, mas porque a gente está vendo que há uma necessidade. Isso é misericórdia. O maior exemplo de se colocar no lugar do outro e ser misericordioso é de Cristo. Jesus deixou o seu trono de glória, Deus, junto com o Espírito Santo, com o Pai, com os anjos. Deus deixa toda a sua glória e literalmente se torna homem, se colocando no lugar do homem, para sentir a dor do homem. Jesus passou por decepções, por traições. Jesus teve morte na família. Lembra de Lázaro? Lázaro, seu amigo Lázaro que morreu. Depois nós vamos orar pelas famílias que estão em luto aqui. Jesus passou por traições. As pessoas falaram mal de Jesus. Jesus passou vergonha, foi perseguido, passou necessidades. A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores, de muitas dores. Por que ele fez tudo isso? Por misericórdia a nós, para nos colocar no lugar do outro. Eu não sei se você se lembra, eu contei esses dias de uma senhora que estava indo no vagão de um trem, e uma criança pequena chorando, andando no vagão e chorando e gritando. E aí um homem lá no canto começou a se incomodar, e aquela senhora ficou quieta lá, com a cabeça baixa, e as pessoas se olhando, e cada um comentando, falando mal dela, porque ela não tomava uma atitude. Que mãe que era essa? E a criança está lá, pula do banco, pula para o outro, e chora, e está inquieta, e está inquieta. Aquele homem se levanta, chega para aquela mulher e diz: senhora. Ela levanta a cabeça, está aérea, está longe, e diz: que mãe que é a senhora? Eu falei esses dias, acho que foi terça. Que mãe que é a senhora? A senhora não é mãe? Que mãe desnaturada que é a senhora? A senhora não está vendo que seu filho está aí só chorando, só gritando, não para quieto? Dê um laço nesse menino, coloque termo nesse menino. E a mulher olhou para ele: esse menino não tem pai? Cadê o pai desse menino que não dá um laço nele? E ela olhou para ele e disse: ele tem pai. Sim, ele tem pai, só que ele está lá no último vagão, dentro de um caixão. Nós estamos levando ele para ser enterrado na nossa cidade. Aquilo ali foi uma lição para aquele homem. Sabe, queridos, é muito fácil nós olharmos as pessoas e acusar elas, sem saber a história delas. É muito fácil a gente olhar para alguém e dizer assim, ó, às vezes eu ouço história de irmãos aqui, que Deus está prosperando, abençoando, e alguns vizinhos comentam: só pode estar vendendo droga. Começou a comprar o carro, comprou um terreno, comprou um caminhão, só pode estar vendendo droga. Como as pessoas falam, né? Sem saber que a pessoa trabalha dia e noite, e por isso tem como comprar um caminhão, tem como comprar um carro. E às vezes eu vejo pessoas que olham o outro e não sabem as angústias desta pessoa, e com facilidade julga, aponta o dedo e diz: por que você está assim? Te levanta, te anima, não sei o que, isso, aquilo. E começa a querer pressionar pessoas, a julgar, sem saber
os verdadeiros sentimentos que estão dentro dessa pessoa. Sabe o que é isso? Porque nós vivemos numa sociedade que falta misericórdia. Eu falei domingo pela manhã, eu quero repetir para vocês. Nós precisamos ser misericordiosos. Às vezes na igreja, às vezes os religiosos, quem era que acusava Jesus? Quem era que apontava o dedo para Jesus? Os religiosos. Irmãos, eu tenho medo de gente muito religiosa, de gente que se acha muito santa, muito boa. São os primeiros a acusar, como se a vida deles fosse muito limpa, muito justa, muito boa. Cuidado com gente muito religiosa, que tem uma cara de piedade, uma cara de santidade. Aquele irmão não ora, aquele irmão isso aqui, aquela irmã isso aqui, aquele irmão tal coisa. Passa sempre acusando os outros, apontando, julgando. E na verdade sua vida é vazia. Eram os religiosos que estavam sempre acusando Jesus. Você sabe por quê? Porque eles não eram misericordiosos. Sabe o que Jesus diz para os religiosos, esses da época? Jesus diz assim: olha fariseus, olha escribas, olha saduceus, as prostitutas, os adúlteros, não, as prostitutas, os ladrões, eles vão estar nos céus antes de que vocês. Porque quando João Batista veio pregar, eles foram os primeiros a receber a palavra. Vocês não receberam a palavra. Vocês só acusam, fariseus, hipócritas. Tira a trava do teu olho antes de apontar o cisco no olho do irmão. Nesta manhã eu gostaria de trabalhar nessa igreja, de sermos uma comunidade misericordiosa. De verdade, irmãos. Nós precisamos olhar o outro, não pelo que ele pode oferecer. Ah, aquele irmão tem um carro bom, aquela irmã tem uma empresa, esse irmão pode me dar um emprego, esse irmão pode me fazer tal coisa, me favorecer. Não. Que sejamos uma comunidade que nos amemos por igual, que olhemos o outro com compaixão, que possamos nos aproximar uns dos outros e o nosso abraço ser verdadeiro, ser sincero, usar de misericórdia. Assim como Jesus em Betânia teve misericórdia. Eu disse semana passada que a misericórdia de Jesus é velada em Betânia quando Maria está aos pés dele e ele está ensinando. Numa época de uma geração machista, aonde mulher não sentava aos pés do rabino, só os homens. Jesus quebra o preconceito e vai ensinar a palavra para uma mulher. Jesus usa de misericórdia quando o amigo dele, Lázaro, morre e ele ressuscita Lázaro e chora pelo amigo. Por isso que Betânia é a casa da misericórdia. Jesus usa de misericórdia em Betânia quando ele está jantando na casa do Simão o leproso. A pessoa que tinha lepra era considerado um amaldiçoado. Alguns estudiosos dizem que esse leproso possivelmente estava entre aqueles 10. Lembra que tinha 10 leprosos? Jesus cura os 10 leprosos e diz assim: vão lá e se apresentem ao sacerdote. Jesus abençoa eles e diz: vocês estão curados, mas eles continuam com lepra. E Jesus diz: vão e se apresentem ao sacerdote. E eles vão. No meio do caminho, um se olha e diz assim: gente, sumiu as feridas, o nariz está de volta, o dedo está aqui de volta, o dedo que tinha caído estava de volta, a minha pele está limpa. A Bíblia diz que um viu que estava curado, todos foram curados, e esse voltou. Ele não seguiu, ele voltou para agradecer Jesus. Gratidão é um outro tema que um domingo desses eu quero pregar na igreja. Gratidão, isso é uma coisa muito valiosa, gente. Ter um coração grato, por alguém que nos disse alguma coisa boa, que na hora difícil estendeu a mão, que na hora da chuva abriu o guarda-chuva, que na hora da vergonha esteve conosco, que na hora que o barco estava afundando não pulou fora,
ajudou a tirar água. Gratidão. Isso é uma coisa muito interessante. Sejamos gratos. Gente, Deus tem nos abençoado, talvez não como a gente queira. Quem sabe a gente quer mais, e a gente sempre quer mais. E o pior é que a gente sempre quer mais. Às vezes nos parecemos filhos mimados, que nunca está bom. O pai dá, a mãe dá, ele sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E nós não somos gratos pelo que Deus nos tem dado. Quem sabe você não está tendo a vida que você queria, mas de alguma forma Deus tem sustentado você. Deus tem sido misericordioso. E assim por diante. Eu lembro de uma vez, eu entrar no quarto e eu ouvi a mamãe orando com lágrimas nos olhos. Minha mãe foi uma mulher de muita oração. E ela orando, ela dizia assim: obrigado, Deus. E eu ouvi, eu entrei no quarto e vi ela orando, chorando, orando. Ela orava de passar a noite orando. E eu lembro dela dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu fiquei sem a vista. Mesmo assim, obrigado, Senhor, porque eu fiquei cega. Mas eu tenho um filho, que são os meus olhos, que era eu. E eu tinha uns 11 anos de idade, quando eu vi ela orando por isso, agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou cega. Eu nunca vi mamãe reclamar porque ficou cega. Nunca vi. Que Deus é esse que não me curou? Nunca vi. Nunca vi ela reclamar. Nunca entrou no escritório do pastor para dizer: pastor, por que eu fiquei cega? Nunca. E minha mãe era uma assistente pastoral como essas aqui. Servia a Deus com excelência e ficou cega. E um dia eu com 11 anos de idade no quarto, ouvi ela orando, dizendo: Deus, obrigado, porque eu fiquei cega, mas o Senhor me deu um filho, que são os meus olhos. Você imagina? Eu fiquei, aquilo me gravou na minha mente. E eu disse: eu vou ter que cuidar mais da mamãe. Ela nunca caiu comigo, nunca. Você sabe que ela pegava no meu braço e eu fazia gestos que ela sabia que tinha que fazer. Quando ela tinha que subir um degrau, eu fazia um gesto assim, ó, e ela subia o degrau. Quando eu tinha que descer, eu fazia assim, ela descia o pé. Se nós tínhamos que pular uma poça, eu fazia assim, ó, e ela sabia que tinha que dar um passo. Que coisa interessante, né? Muitos anos juntos. Aquelas palavras gravaram no meu coração: Deus, eu te agradeço porque mesmo ficando cega, eu tenho um filho que o Senhor me deu, que são os meus olhos. Sabe, gente, às vezes a gente tem algumas perdas na vida. E agora eu falo para a família que está aqui em luto. Nós temos algumas perdas na vida. E tem algumas perdas que não tem explicação. Mas de alguma forma, de alguma maneira, Deus nos supre com alguém, com um amigo, com um familiar, com um parente, com uma nova esperança, com um ideal de vida. A gente recebe forças de Deus, quem sabe para prosseguir o sonho da pessoa que nos deixou. Aquela pessoa tinha um projeto, um sonho, uma vontade de fazer o bem, e aí quem sabe ela não pôde porque foi levada de nós. Então nós assumimos a missão de prosseguir o bem que aquela pessoa queria fazer. Quem sabe aquela pessoa tinha um coração maravilhoso, especial, e a gente pensa: poxa, foi levada de nós, por que não usar aquele coração bom que foi tirado de nós e nós fazemos coisas boas como aquela pessoa fazia? De alguma forma nós podemos fazer o bem mediante a perda, ao luto, à dificuldade. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Escute uma coisa, queridos: Deus é um Deus misericordioso. Jesus demonstra a sua misericórdia quando ele está jantando na casa do Simão, o leproso, que tinha sido leproso. Jesus está com ele ali, comendo, jantando, no banquete, demonstrando seu coração amoroso. Isso é misericórdia. Eu quero convidar você para Lucas capítulo 6, verso 36, por favor, coloque para nós. Se você pode, anote esse texto. Lucas capítulo 6, verso 36.
Anote aí que diz assim: portanto, sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Portanto, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Diga Deus é um Pai misericordioso. Lembra a história do pai? Tinha que dar 10 varadas, mas só deu 5. Isso é misericórdia. O nosso Pai, Deus, é um Pai misericordioso, que tem compaixão de nós, que é compassivo. Não pense que Deus é mau, não pense que Deus é perverso, não. Deus é misericordioso. Eu quero convidá-lo para o Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então veja, a Bíblia comprovando que Deus é um Pai, e um Pai misericordioso. Você lembra a história do filho pródigo? Quando aquele filho vai embora, ele gasta a herança do pai, e quando ele volta arrependido, o pai recebe ele. Esse pai do filho pródigo é uma representação de Deus, de um Deus misericordioso. Se alguém errou com você, se alguém errou comigo, e chega para mim e diz: pastor, me perdoe, como acontece inúmeras vezes, nós precisamos usar de misericórdia e perdoar, porque o perdão é uma coisa que primeiramente faz bem para nós e depois para quem nos ofendeu. Escute uma coisa, queridos, isso é misericórdia. Esse pai recebe o filho de volta e diz: seja bem-vindo de volta a casa. Deus é um pai misericordioso. Digam amém. A Bíblia diz que Deus ele se parece com uma mãe que tem compaixão do filho. Eu quero convidar você para Isaías 49, 15 e 16. Anote esse texto. E eu vou estar encerrando e orando por vocês. Isaías 49, versículo 15 e verso 16. Isaías 49, 15 e 16 diz: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu ventre? Ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente sobre mim. Olha, queridos, não tem como uma mãe que está amamentando um filho se esquecer dele. Não tem como, isso é quase impossível. Mas se isso acontecer, a Bíblia diz que Deus não se esquece de nós, porque Deus é muito mais do que uma mãe amorosa. Deus é um Deus compassivo, bondoso. Nesta manhã eu gostaria que você recebesse a misericórdia de Deus. Não olhe para Deus como um Deus vingativo, punitivo, que odeia seus filhos. Não, Deus é um Deus de misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. Aleluia. Eu quero convidá-lo para Lucas, capítulo 13, verso 34, e eu vou orar com você. Lucas 13, 34. Lucas 13, 34. Jesus se compara com uma galinha que cuida dos pintinhos. Olha que interessante. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te foram enviados.
Quantas vezes eu reuni os teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas. Eu vos não, e vós não quisestes. Jesus está dizendo para Jerusalém que eles acusavam, apedrejavam, não eram misericordiosos com os profetas, mas ele, Jesus, queria cuidar de todos eles. Jesus morreu por nós. Jesus é um exemplo supremo de misericórdia, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Você imagine, pelos seus filhos. Jesus se compara àquela galinha que está chovendo, está com muita chuva, e os pintinhos vêm para debaixo dela, e fica abrigado debaixo das asas da galinha. A galinha é molhada, a galinha recebe toda a chuva, mas os pintinhos ficam quentinhos debaixo dela. Isso é um pai misericordioso. Essa é uma mãe misericordiosa que tira da boca e dá para os filhos. Deus faz isso. Deus é como esse pai misericordioso que recebe o filho perdido. Deus é como essa mãe que está amamentando o filho e nunca vai se esquecer dele. Deus é como essa galinha que protege os seus pintinhos da tempestade. Mesmo que a gente passe, repito, por adversidade, de alguma forma, a misericórdia de Deus está sobre nós. Porque diz o texto que nós lemos primeiro, a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que os misericordiosos herdarão a terra. Vamos usar de misericórdia de uns para com os outros, e a bênção de Deus vai se estabelecer sobre a nossa vida. Amém? Se coloque em pé. Deus abençoe você, abençoe sua vida, a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Se há alguém que você precisa perdoar, vá lá nessa pessoa e perdoe. Use de misericórdia. Se alguém vier para você te pedir perdão, perdoe. Eu nunca vou esquecer uma vez que nós estávamos num lugar resolvendo uma situação entre pessoas, e aí a pessoa que errou disse assim: me perdoe, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz bobagem, me perdoe. E a outra pessoa mais santona disse: eu vou pensar. Eu olhei e disse: você vai pensar, irmã? A Bíblia não manda pensar. Quando a pessoa vem nos pedir perdão, a Bíblia manda que a gente precisa perdoar. Não, mas eu vou pensar a respeito. Eu digo: meu Deus do céu, essa pessoa santona está desviada até hoje, e aqui pediu perdão, está aqui na igreja até hoje. Olha que coisa séria. A pessoa me diz, eu digo: mas minha irmã, a Bíblia diz que a gente precisa perdoar. Não, eu vou pensar, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu digo: meu Deus do céu, se a gente precisa perdoar, perdoe logo. Se tem que pedir perdão, peça logo. Use de misericórdia para as pessoas que estão à sua volta. Não vamos ser carrascos, acusadores. Não, querido, vamos abraçar, vamos entender, vamos acolher, vamos amparar, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Senhor, eu oro para que sejamos misericordiosos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Que essa igreja possa receber o dom da misericórdia. Que todos que chegarem aqui, seja em que condição for, eles sejam acolhidos, eles sejam abraçados, eles sejam amparados e possam ser cuidados por Ti e por nós. Amado Deus, que sejamos uma igreja que não julga, que não acusa, que não aponta, mas que cuida, mas que abraça, mas que sustenta, mas que fortaleça. Pai, que sejamos uma igreja do modelo de Jesus Cristo. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, em nome do Senhor, que assim seja. Amém. Tome seu assento. Eu quero convidar você para, nesta manhã, preparar a sua